Quantas vezes o seu coração já foi um campo de batalha? Quantas vezes você sentiu a inveja crescendo, a raiva te dominando e a vontade de fazer o mal batendo à porta da sua alma? Hoje vamos refletir juntos sobre uma das histórias mais tristes e impactantes da Bíblia, a história de Caim e Abel. Uma história que fala sobre escolhas, sobre o perigo das emoções descontroladas e sobre a graça e o aviso de um Deus que não desiste de nos alertar, mesmo quando estamos prestes a cometer os piores erros. Fique até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. O livro de Gênesis nos conta que depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles tiveram 2 filhos. O primeiro foi Caim, o filho mais velho. O segundo foi Abel, o caçula. 2 irmãos. 2 vidas. 2 destinos. Caim seguiu a profissão de agricultor. Trabalhava a terra, arava o solo, cultivava alimentos. Era um trabalho árduo, sujo, mas essencial. Abel, por outro lado, escolheu cuidar de rebanhos. Pastorava ovelhas. Conhecia cada uma delas. Cuidava, alimentava, guiava. Ambos tinham suas responsabilidades. Ambos tinham o próprio valor. Aos olhos humanos, eram apenas 2 irmãos trabalhando. Mas aos olhos de Deus, o que importava não era só o que eles faziam, mas como faziam. E principalmente, com que intenção faziam. Chegou o dia de apresentar ofertas ao Senhor. Caim, o agricultor, trouxe alguns frutos da terra. A Bíblia não especifica se eram os melhores. Apenas diz que ele trouxe do fruto da terra. Já Abel separou o melhor do seu rebanho. Trouxe as primícias. As primeiras e mais gordas ovelhas. Ele não entregou qualquer coisa. Entregou o que tinha de mais precioso. E então, Deus olhou para as ofertas. A Bíblia diz em Gênesis 4:4-5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Isso mexeu profundamente com Caim. Ele ficou furioso, abatido. Seu semblante caiu. Mas aqui precisamos fazer uma pausa para refletir. Deus não rejeitou Caim por favoritismo. A Bíblia dá a entender que o problema estava no coração de Caim. Na sua intenção, na forma com que ele ofereceu. Abel deu com amor, com entrega, com sinceridade. Caim, talvez, apenas cumpriu uma obrigação religiosa, sem vida, sem coração. Reflexão. 1. Como estamos entregando a Deus? Será que nossa adoração tem sido de verdade? Ou temos apenas feito por obrigação? O que estamos oferecendo a Deus, o nosso melhor? Ou o que sobra do nosso tempo e da nossa atenção? Mesmo com a oferta rejeitada, Deus não virou as costas para Caim. Muito pelo contrário. Deus, como um pai amoroso, vai até ele e tenta dar uma chance. Deus pergunta: por que você está irado? Por que o seu semblante caiu? E Deus continua: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta. Ele deseja conquistar você, mas você precisa dominá-lo. Que conselho poderoso! Deus estava dizendo: Caim, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de corrigir o rumo. Você tem uma escolha. Você pode vencer esse sentimento. Mas Caim não ouviu. Reflexão 2. Como reagimos diante da correção de Deus? Quando Deus nos confronta, nos chama à mudança, qual é a nossa reação? Ficamos bravos? Nos fechamos? Ou temos humildade para ouvir e mudar de direção? O pecado bate à nossa porta todos os dias, mas a decisão de abrir ou não sempre será nossa. Mesmo depois da advertência de Deus, Caim alimentou o ódio, a inveja, o ressentimento. Ele chama Abel para ir ao campo. E ali, dominado pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja, Caim tira a vida do próprio irmão. O primeiro assassinato da história da humanidade. Um irmão matando outro irmão. Que cena trágica. Que exemplo cruel de como o pecado, quando não controlado, pode nos levar ao fundo do abismo. Depois do crime, Deus pergunta: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim responde com uma frieza assustadora: não sei.
Sou eu, o guardador do meu irmão? Reflexão 3. Somos responsáveis por nossos irmãos? Quantas vezes também viramos o rosto para a dor dos outros? Quantas vezes deixamos o orgulho nos afastar de quem amamos? Será que estamos cuidando das pessoas ao nosso redor? Ou estamos deixando que pequenos ressentimentos matem, pouco a pouco, nossos relacionamentos? Deus então revela: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim é condenado. Ele se tornaria um fugitivo, um errante pela terra. Sua vida nunca mais seria a mesma, mas ainda assim, Deus não permitiu que ninguém o matasse. O Senhor colocou um sinal sobre Caim, para que não fosse morto por vingança. Mesmo depois do pecado, Deus ainda mostrou misericórdia. Reflexão 4. As consequências existem. Mas a graça de Deus também. Todo pecado tem consequência. Mas Deus nunca age apenas com ira. Ele sempre deixa espaço para o arrependimento, para a restauração, para que possamos aprender com nossos erros e seguir um novo caminho. Será que temos reconhecido a mão de Deus, mesmo quando estamos enfrentando as consequências dos nossos atos? O grande ensinamento dessa história é que o pecado nunca começa de repente. Antes de uma atitude errada, antes de uma palavra dura, antes de uma traição, antes de um rompimento, antes de uma tragédia, existe um sentimento que foi cultivado no coração. No caso de Caim, foi a inveja, a raiva, o orgulho, a falta de arrependimento. Deus tentou alertá-lo, mas ele escolheu ignorar. Reflexão 5. Que tipo de sentimentos estou alimentando? Será que tenho deixado a inveja crescer? Tenho guardado mágoas que já deveriam ter sido tratadas? Será que estou permitindo que pequenos ressentimentos virem grandes destruições? Hoje, Deus está nos chamando à vigilância, a cuidar do nosso coração, antes que seja tarde demais. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo. É um espelho para todos nós. Um alerta sobre as escolhas que fazemos diariamente. Todos os dias, o pecado bate à porta, mas todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de escolher o bem, de escolher o perdão, de escolher a mudança. Que hoje, você escolha perdoar, escolha amar, escolha dominar o pecado e escolher agradar o coração de Deus. Se essa reflexão tocou você, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. O que Deus falou com você através dessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Reflexiva para mais mensagens assim. Até o próximo vídeo.